Gente, nós estamos hoje começando esse período tão abençoador, tem sido sempre tão bom aqui na nossa igreja, esse estudo da escola dominical que aproveita o período de verão em que a gente faz um recesso na nossa escola na forma rotineira, em classes, e nós nos reunimos aqui nesse período de verão e para estudar um tema em particular, um tema especial. E o tema proposto para esse verão trata de uma pergunta que é crítica na nossa experiência evangélica e cristã. Afinal de contas, para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos aqui? E hoje nós vamos começar tratando do ponto central dessa resposta a essa indagação bíblica, existencial, filosófica, espiritual. Estamos aqui para nos encontrarmos com Jesus e para vivermos para o louvor da sua própria glória. Primeira pergunta do nosso catecismo maior declara que esse é o sumo propósito da nossa vida: viver para Deus, conhecer o Senhor na pessoa de Jesus, conhecê-lo e louvá-lo e glorificá-lo para sempre. E nesse sentido eu gostaria de ler com vocês um texto que foi esmiuçado aqui de maneira maravilhosa. Quem pôde participar vai se lembrar do que eu estou dizendo. Quem não pôde, você pode depois assistir ao nosso site, ao Face, a página da igreja, ou comprar a fita, o CD. Esse estudo está lá. É o estudo de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Texto que o pastor Antônio Carlos expôs aqui de maneira tão especial. Eu vou apenas ler esse texto e, em seguida, fazer aqui algumas considerações sobre esse assunto, como preparação para as aulas que se seguirão. O texto diz o seguinte: você, por gentileza, se coloque de pé um minutinho para a gente ler, do verso 3 em diante, capítulo 1. Diz assim Paulo, escrevendo aos Efésios, a respeito dessa pergunta: nós estamos aqui, existimos para o louvor da glória de Deus. Cristo é o centro, é o foco da nossa vida, da nossa adoração. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o texto diz assim, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Outra referência a Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Amém. Você pode se assentar. É um texto riquíssimo, cheio de expressões redundantes que reforçam a centralidade de Jesus
na nossa chamada, na nossa vida, no plano de Deus de resgate, de salvação, no Evangelho. Nessa manhã aqui, nesses próximos minutos, eu quero, na resposta a essa questão, pedir de vocês aqui um pouco de paciência, no sentido de que você reflita comigo sobre algumas bases da nossa proposição teológica e eclesiológica. Significa dizer, aquilo em que nós entendemos, em que nossa vida, como igreja presbiteriana Betânia se estabelece, e para onde a gente pretende ir, do ponto de vista da organização da nossa igreja, do nosso ministério. Então, uma conversa um pouco mais doméstica, e eu espero que não seja excessivamente técnica, mas você vai ver algumas figuras que visam somente clarear um pouquinho o que espero que fique bem claro para vocês todos a respeito do que seja a nossa missão, para que nós estamos aqui, para onde nós devemos ir, e, em particular, o que é que a gente pensa a respeito da igreja. Abertura do ano, um ciclo novo na nossa vida, princípio de um ano que, pela graça de Deus, vai ser um ano diferenciado, super abençoado, o ano de celebração de 50 anos da história dessa igreja. É bom, mais que isso, é fundamental que a gente tenha clareza a respeito da nossa chamada, onde nós estamos, para onde nós vamos, também como igreja, e é nesse sentido que eu vou dizer aqui para vocês algumas coisas, talvez para alguns recapitulando bases da proposição da nossa visão, para outros lançando aqui alguma coisa que pode soar para você um pouco nova, sobre o que durante esse ano todo, segundo a graça de Deus, especialmente nos cultos da manhã, a gente vai falar. Então, o slide que se segue mostra, não sei se você vai conseguir ler, eu não consigo ler, mas é claro que eu não vou me fiar naquela tela ali. Vocês estão conseguindo ler? Conseguem? Então, eu vou considerando para vocês daqui, da minha cola impressa, o que aparece ali. Essa é uma figura adaptada, trazida, aparece pequenininho ali naquela letra, mas eu tenho que dar o direito ao autor, um pastor que a gente tem citado aqui muitas vezes, chamado Tim Keller, que é um pastor de uma grande igreja e super missionária igreja em Nova York, e ele escreveu um texto que tem sido motivo aqui de boa parte da nossa reflexão, quando a gente tem pensado na composição, na organização do ministério da nossa igreja presbiteriana Betânia. Ele é um pastor presbiteriano, e num livro que aparece aqui, que na sua versão em português tem o título de Igreja Central, é isso mesmo, né? Igreja Central, centrada, é isso mesmo. O sentido é de uma igreja equilibrada, de uma igreja balanceada, entre determinadas posições, como a gente vai ver aqui nesses minutos, que são indesejáveis e que representam extremos dos quais a gente deseja fugir no avanço da nossa igreja. Esse modelo indica algumas coisas que vocês vão reconhecer. É que, em primeiro lugar, do ponto de vista da vida da nossa igreja, na resposta a essa pergunta, para onde nós vamos, para que nós estamos aqui, a gente precisa, em primeiro lugar, voltar às nossas bases doutrinárias. E é o primeiro círculo que você tem ali à esquerda. E nossas bases doutrinárias, obviamente, procedem da Bíblia, a Escritura, a inerrante Palavra de Deus. E essa é a nossa única regra de fé e prática. Disso a gente não pode absolutamente se afastar. Um pouco mais, como desdobramento dessa convicção a respeito da nossa base doutrinária, o que a gente cita ali, pastor Tim Keller não cita exatamente isso, porque essa é uma visão bem particular aqui da nossa igreja Betânia. A igreja Betânia é uma igreja de teologia reformada, calvinista, como temos visto aqui nos nossos estudos de escola dominical.
Essa é a nossa compreensão doutrinária e teológica. Quem passa pela nossa classe de Fundamentos da Fé e pela nossa escola dominical vai ouvir falar desse livretinho aqui, que contém o Catecismo Maior, que contém a Confissão de Fé, que é uma tradução doutrinária e teológica dos pressupostos doutrinários teológicos em que nossa igreja se assenta e se estabelece. Essa confissão de fé é a confissão de fé de Westminster, foi escrita, definida num concílio que se encerrou em 1647. E é sobre essa base que nós nos estabelecemos como igreja. Fazendo aqui um parênteses a respeito de alguma conversa que nós tivemos aqui, uma aula especialíssima, no domingo passado, em que o professor Evandro, que é professor de uma das nossas classes, tratou de fazer uma síntese, um voo assim rápido e rasante no tempo que lhe foi concedido sobre o Evangelho de João. Ficou uma dúvida que uma ou duas pessoas aqui ao final do culto me trouxeram. Então, eu vou, abrindo um parênteses nessa nossa exposição, voltar àquela questão e dizer para vocês que a gente trata desses assuntos doutrinários teológicos com base nessa fundamentação nossa. A palavra de Deus. Palavra de Deus. E do ponto de vista, novamente repetindo, da formulação teológica, nós temos estas referências, que são base para a nossa igreja, dado que somos uma igreja presbiteriana. E a questão surgiu em torno da pessoa de Jesus, porque logo no capítulo 1 há uma referência a Jesus, ao unigênito do Pai, e houve uma dúvida. Alguém me perguntou, mas como é que é essa história? Jesus foi criado por Deus? Então, a afirmação, para não fugir aqui do centro da nossa exposição, é a seguinte: o que nós cremos, como igreja presbiteriana, é que Deus, o Filho, não foi criado. Ele é coeterno com o Pai. E isso foi uma das afirmações sérias e graves de um concílio que se reuniu no ano 345, se não me engano, mas por aí, em Niceia. Essa foi uma afirmação necessária por conta de uma doutrina promulgada, propalada por um certo presbítero chamado Ário, e esse movimento acabou virando o arianismo, que afirmava que Jesus não era Deus, não era consubstanciado do ponto de vista da sua essência, como Deus, que ele havia sido criado depois. Então, nós não aceitamos o arianismo. Entendemos que é bíblico dizer que Jesus, aceitar que Jesus é Deus, é eterno, coeterno com Deus, em toda a sua essência, em toda a sua natureza. Paulo, afirmando isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, declara que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então, no caso de dúvida, a gente recorre aos nossos compêndios da teologia reformada e à nossa confissão de fé, ao nosso catecismo maior. Para exemplificar e você se sentir estimulado a conhecer um pouco mais, a fazer a nossa escola dominical, que vai se reiniciar em março, temos aqui na nossa confissão de fé uma das muitas considerações a respeito da pessoa de Jesus. A propósito desse assunto e dessa dúvida, uma pergunta que a confissão de fé responde nesses termos: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus. Então, Jesus é coeterno com Deus, por ser Ele mesmo Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais,
contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. E assim a confissão de fé avança tratando da pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo. Fechado parênteses, nossas bases doutrinárias são tratadas, é isso que procuramos fazer nos últimos meses, vários meses, até posso dizer, nos últimos 3 anos, da minha parte, me exercitando aqui com meus irmãos, colegas pastores e com o conselho da igreja em particular, procurando traçar o que a gente chama de visão teológica, sem complicar muito o raciocínio, mas a questão é o seguinte: você pode ter, e de fato existe, e há igrejas cuja base doutrinária é comum, é exatamente a mesma, mas cuja visão teológica é diferente. E o que é uma visão teológica nos termos do que a gente propõe aqui? É uma aplicação da nossa base doutrinária, da teologia bíblica, das Escrituras, num tempo particular da história, num contexto específico da nossa chamada. E esse contexto varia ao longo do tempo, ao longo da vida, numa cultura particular. E essa cultura varia, não é estática, como conjunto de crenças, de valores, de hábitos, de costumes. Então, a visão teológica é uma aplicação, ou pelo menos uma tentativa, de se enxergar como essa nossa base doutrinária imutável, que procede da palavra de Deus, deve ter a sua aplicação particular e contextualizada para um certo tipo de cenário, de ambiente, de contexto. No nosso caso particular, nós somos uma igreja estabelecida num centro urbano, na cidade de Niterói, vizinha São Gonçalo, a Rio de Janeiro, influenciados por uma cultura particular, que é muito diferente de uma igreja em Manaus, de uma igreja em El Salvador, de uma igreja no interior do nosso país, de uma igreja possivelmente em Marília. São traços específicos que nos diferenciam, porque são culturas que não guardam exatamente os mesmos padrões, os mesmos valores, a mesma cosmovisão. Significa dizer, uma visão do universo, do mundo, da vida, crenças espirituais também. Então, o esforço que a Igreja Betânia faz, por parte da sua direção, da sua liderança, em propor uma visão teológica, é o esforço que tem a ver com o fato de que nós queremos avançar, crescer, ganhar gente para Jesus, neste contexto, nesse ambiente em que Cristo, em que o Senhor nos propôs, nos colocou e nos chamou para servir. Um tempo que é diferente do tempo dos fundadores dessa igreja. Ainda que a gente conserve, procure conservar o que aparece ali, vejam só, o DNA da Betânia. Quando a gente discute, tem discutido, qual deve ser a nossa proposição de visão, como a gente se enxerga, a tradução bíblica, a tradução da Bíblia nos termos da nossa chamada particular Igreja Betânia, na forma de uma missão a nos ser proposta, nós nos lembramos que essa igreja tem traços que compõem o nosso DNA. Por exemplo, pela misericórdia de Deus, a Betânia sempre foi uma igreja que amou estudar a palavra de Deus. E disso, e desse traço bendito especial, nós não queremos nos afastar jamais. Na composição dessa nossa visão teológica, já faz 3 anos, propusemos aqui para vocês, isso foi distribuído para toda a igreja, edição que nós vamos tratar de reproduzir, porque já se esgotou, mas se você não conhece, você pode ter acesso ao que está escrito ali naquele primeiro marcador, 7 dimensões essenciais para a vida da nossa igreja. Uma formulação nossa, própria, que está colocada lá no nosso site, no Facebook, enfim, você pode achar todos esses termos. É uma tradução da palavra de Deus segundo o nosso pensamento, nosso entendimento, daquilo que seja a nossa visão particular para esse tempo, para essa hora,
para esse momento. Um pouco mais, propusemos agora, fresquinho, está escrito no seu boletim, você vai ler comigo já já, por favor, uma missão. Você poderia dizer o seguinte, mas propor missão para a igreja, a missão não é genérica, não é bíblica? Claro, sem dúvida, é verdade. Mas existe uma chamada particular para você, para mim, para nós, nessa hora, Igreja Betânia. Muitas vezes, eu tenho repetido aqui para vocês o fato de que não foi por coincidência que Deus nos colocou nesse lugar, na geografia da nossa cidade. Não foi mais para Icaraí, não foi em Santa Rosa, foi justamente aqui em São Francisco, nesse lugar. Isso sugere que existe uma chamada particular para nós, Igreja Betânia, que tem que passar aí a aparecer nesse traço da nossa visão teológica. Não fomos colocados num outro ambiente, mas nesse. As nossas ênfases particulares, as filosofias do nosso ministério, isso a gente tem comentado bastante aqui na igreja. Estamos completando 50 anos de vida aqui na Igreja Betânia. Seria, para dizer o mínimo, não sei se eu vou ser muito grosseiro no termo, mas da minha parte seria uma tolice, uma insensatez, a gente se agarrar ao que funcionou, que foi a visão teológica dos nossos pais e compreendendo que nada haveria de ser mudado, do ponto de vista não da nossa base doutrinária, mas dessa aplicação de uma base doutrinária imutável para um contexto específico, particular, especial, porque os desafios são diferentes e eles vão mudando, provavelmente, na velocidade em que as coisas mudam, se o nosso pensamento é nos dirigirmos, é nos comunicarmos num ambiente cultural específico com o qual nós queremos dialogar, certamente a gente vai ter que rever pelo menos parte dessa proposição, da nossa visão teológica ao longo dos próximos anos, segundo aquilo que a gente pede que seja a sabedoria de Deus que nos venha na discussão do que deve ser a nossa igreja. E, finalmente, nesse gráfico, a gente tem aqui, mais à direita, alguma coisa que pode ser menos estático ainda, que deve ser menos estático ainda. Temos uma base doutrinária firme, que não muda. Essa base doutrinária é olhada à luz de um contexto particular, de uma história, de uma cultura, de um tempo, de uma localização geográfica, de um ambiente específico no qual nós temos sido chamados a ministrar. Isso define a nossa visão teológica, e dessa visão teológica desdobram-se as nossas abordagens ministeriais. Como é que a gente vai se organizar? Por exemplo, vamos enfatizar mais do que nunca, pela graça de Deus, se é que posso dizer assim, esse ano, a importância das nossas células durante a semana. Isso é um instrumento do qual nós não podemos prescindir, levando em consideração justamente a nossa dificuldade de mobilidade, as características particulares de um tempo que é super individualista na sua cultura, enfim, esse modelo de grupos pequenos, de grupos familiares, tem a ver com uma abordagem ministerial particular que entendemos que cabe à nossa igreja. E outros traços mais do que a gente deve fazer e faz. A maneira como a igreja é administrada, os mecanismos de governança da Igreja Betânia, tudo isso tem a ver com a nossa abordagem ministerial. Vou exemplificar para vocês. Queremos cada vez mais ser uma igreja que seja transparente do ponto de vista das suas finanças. E por que insistir cada vez mais com esse ponto? Vocês sabem por quê. Porque o que não era uma dificuldade há 50 anos atrás, quando essa igreja foi fundada, passou a ser um gravíssimo defeito de muitas comunidades que se intitulam igrejas evangélicas, administrando mal seus recursos, fazendo mau uso do dinheiro, vivendo em função do dinheiro. E, nesse sentido,
pedimos a Deus que nos ajude a termos uma abordagem ministerial que preveja mecanismos de governança do tipo. Temos aqui na Igreja Betânia um conselho fiscal, independente do conselho da igreja. Temos aqui na Igreja Betânia assembleias anuais. Você já vai ser convocado para uma assembleia geral, se você é membro da igreja, para você vir. E o foco desta assembleia é a apresentação dos dados, das finanças da igreja. Essa é uma igreja que aprova os seus orçamentos, que, de maneira transparente, fornece aos seus membros acesso à aplicação dos seus recursos, no sentido de que você saiba exatamente para onde os recursos vão, e assim a gente caminha com a misericórdia de Deus. A abordagem ministerial pode variar, deve variar ao longo do tempo, fruto, função da mudança, da dinâmica do cenário que nos cerca. As nossas abordagens evangelísticas. Aqui vou aproveitar para fazer um comercial para vocês. No sábado que vem, às 5h, as mulheres aqui da nossa igreja estão promovendo mais um encontro. Então, você, mulher, você, homem, à saída, você pode pegar vários convites para esse encontro das mulheres aqui. Vai acontecer no sábado que vem, às 5h. A intenção dessas irmãs tem sido a de não reproduzir aos sábados, nesses encontros, um culto no formato mais tradicional. O que elas querem é promover um ambiente de comunhão para as mulheres, de edificação para as mulheres, de encontro entre as mulheres e também de evangelização de mulheres, discutindo temas de interesse bem particular das mulheres. Se bem que o tema de discussão desse sábado não interessa só às mulheres, interessa também aos homens. O tema é o consumismo que nos consome. Virá aqui outra vez a Isabelle Ludovico, que é a esposa do pastor Osmar, e ela vem acompanhada também da Wanda Sá. Não é a Sandra Sá, é a Wanda Sá. Wanda Sá, depois você procura no Google, você vai saber quem ela é. Ela é uma... Eu já vou antecipando aqui, da nossa geração, talvez da geração do pastor Josué, ele é mais jovem, é mais novo, mas ela é daquele pessoal da Bossa Nova, amiga de João Gilberto, de quem mais? Uma porção desse pessoal. Roberto Menescal. Ela se converteu, faz tempo, frequentou durante muito tempo a igreja do pastor Osmar aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, e tem uma vida muito especial de encontro com o Senhor, vem participar desse momento. E por que eu me lembrei desse evento? É o esforço de nós nos comunicarmos cada vez mais, de maneiras variadas, sair um pouquinho do formato mais tradicional e mais padrão, tratando de temas de interesse comum, que interessam a crentes, a não crentes, a gente da igreja, a gente de fora da igreja. Eventualmente, nesse caminho, a gente pode errar, e vamos errar certamente, mas o esforço é ter uma abordagem ministerial que não seja solta, que não seja fruto de um modismo qualquer. Vamos fazer desse jeito, porque está todo mundo fazendo assim. Isso tem a ver com a nossa inologia, com a forma de nós adorarmos, com o estilo das nossas músicas, enfim, uma série de práticas do nosso ministério que decorrem da nossa visão teológica. Avançando um pouquinho mais, aqui, pode passar, por favor. Novamente, uma figurinha adaptada desse livro tão especial do pastor Tim Keller. Esses 3 elementos têm que ser entendidos, enxergados assim, de maneira equilibrada. Nossa missão central tem a ver com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, você sabe disso. Mas há 2 extremos a evitar. E durante o ano, se Deus permitir, a gente vai elaborar muito mais isso. De um lado, é uma tendência, aqui do lado direito da figura, ao relativismo,
ao que se chama antinomismo, não a lei, dado que a graça fez todo o trabalho por mim, não há mais nada a ser feito. É aquela discussão de Paulo escrevendo aos Romanos: será que vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante na nossa vida? Então, Paulo equilibra a discussão a respeito da graça da salvação, da graça salvadora, indicando que é salvação pela graça recebida pela fé. Mas uma vez que essa bênção alcança o meu coração, o seu coração, você não para nessa fé. Há alguma coisa que decorre, que se desdobra dessa experiência bendita da salvação pela graça. No outro extremo, aparece a visão legalista, tão combatida no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, aos Gálatas, a carta aos Hebreus, era a visão de que o evangelho da graça deveria ser complementado por alguma coisa que você e eu deveríamos fazer adicionalmente à obra de Jesus na cruz do Calvário para nossa salvação. Então, o legalismo acaba se apoiando no meu esforço pessoal como complemento à obra de Jesus na cruz do Calvário. O que entendemos no centro do evangelho bíblico é de que é evangelho da salvação pela graça, obra concluída, sacrifício suficiente, bastante, não precisa de qualquer tipo de complementação. Na questão da cultura, que falamos, que é base para a nossa formulação de uma visão teológica, há dois extremos também a evitar. No lado direito, uma igreja ou crentes que se super adaptam ao seu meio, à sua cultura. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, verso 2, vocês se lembram: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E um risco a evitar é o de, como igreja que deseja ser relevante nesse tempo, nessa hora, nessa vida, nessa cidade, é de absorvermos de maneira acrítica o que seja antibíblico, reprovável, traços de uma cultura que tem traços de operação e de atuação maligna e demoníaca. Então, a superadaptação da igreja, do crente em particular, à sua cultura, é um extremo absolutamente indesejável. Assim como o é a igreja que entende que todos os elementos da sua cultura são maus, intrinsecamente maus, que não consegue reconhecer qualquer tipo de valor nos elementos da sua cultura, ou pior, a dificuldade de entender o que se passa à sua volta. Lembram-se vocês do que aconteceu com Daniel, lá na corte de Nabucodonosor? Daniel, com seus amigos, foi extraditado da sua terra, e lá o texto diz, logo no capítulo 1, capítulo 2, que Daniel apareceu como sendo versado mais do que os sábios de Babilônia em toda a cultura dos babilônios. Cultura cheia de elementos malignos. Mas Daniel fez o seu dever de casa como homem de Deus. Estudou, entendeu, compreendeu, até para poder rejeitar, segregar da sua vida e da sua experiência pessoal e do seu povo os elementos que contrariavam a lei de Deus. Então, aquele extremo ali é de uma igreja que, por pressuposto, equivocado, rejeita toda a cultura, confronta o tempo todo a sua cultura, enfim, acaba se isolando e não se comunica com aqueles com os quais a gente tem que se comunicar para exercício missionário a que nós fomos chamados. E a igreja, como agência missionária, também há dois movimentos ali, nesse pêndulo de extremos que a gente deseja evitar. Um deles é a igreja excessivamente fluida, que rejeita a sua história, que rejeita as suas tradições, porque entende que tem que viver num movimento novo, e nesse sentido se desancora
de elementos bons da sua tradição, da sua cultura, da sua história, da sua vida. E esse é o extremo aqui da direita. O extremo da esquerda é o oposto, obviamente, de uma igreja super tradicional, que se apega de maneira super enraizada a elementos que eventualmente nem bíblicos são. Por exemplo, o Congresso de Lausanne, 1974, congresso considerado o maior congresso dessa era, reunindo mais de 2.000 líderes evangélicos de todo o mundo, tratando de evangelização, considerou profundamente essa questão da igreja, das suas tradições e da sua cultura. Lembrando, por exemplo, de movimentos missionários que acabaram transferindo da cultura ocidental para culturas muito diferentes no Oriente, elementos que não tinham nada de Bíblia, de escritura e de evangelho. Era simplesmente um traço daquela cultura de que procediam os próprios missionários que levaram o evangelho para aquele outro povo, para aquela outra gente. Então a igreja precisa fazer esse esforço cultural e também como estrutura, como instituição, fugir da tentação séria e severa de sacralizar a instituição, a sua própria tradição, o tempo todo pensar nesse equilíbrio. Agora vamos ao que vai fechar aqui o nosso comentário nessa manhã. Vocês todos têm o seu boletim, eu imagino. Todo mundo pegou o boletim nessa manhã? Pegaram todos? Então você pega o seu boletim aí, por favor, um minutinho. Onde é que está o meu? Está aqui. Então, olha, nessa página final do boletim, tem aqui algumas coisas que a gente não altera, em geral, mas para esse ano do jubileu nós alteramos a formulação ali da nossa missão. Se você pegar o boletim anterior, tinha lá uma proposta de visão, a missão, e que serviu, foi útil, mas entendemos que valia a pena a gente discutir um pouco mais essa proposição. Então, propusemos nesses termos o que aparece aí, como nossa visão teológica, ou pelo menos um dos elementos a integrarem essa nossa visão. Somos uma igreja que ama Jesus Cristo, centrada em sua palavra. Então, dizer que amamos a Jesus, nos termos da sua palavra. Por exemplo, Jesus disse, quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Quem me ama, ama o próximo, centrada em sua palavra, de modo que esse DNA típico, característico da Igreja Betânia, não fuja da nossa visão. Movida pelo poder do seu Evangelho, Paulo declara que o Evangelho, essa bendita narrativa da redenção, que trata da nossa criação, de onde viemos, o que deu errado na nossa vida, como o pecado entrou no coração humano, o que Deus, por meio de Jesus, fez para promover a nossa salvação e de que forma você e eu nos apropriamos dessa salvação pela graça, pela fé. O Evangelho é poder de Deus para a salvação dos que creem. Então, dissemos aqui, somos uma igreja movida pelo poder do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, Paulo diz, nossa chegada entre vocês não se resumiu a um discurso de palavras eloquentes, mas de demonstração do Evangelho, do poder de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. E aí, então, dissemos, nossos 4 alvos, para tentarmos ser um pouco mais didáticos, visando a conversão pessoal. Esse é o nosso esforço, trabalhar para que, durante esse ano, você e eu conquistemos mais alguém, mais alguns para Jesus. Não existe missão mais nobre, não existe empreendimento mais desafiador do que você e eu levarmos alguém aos pés do Senhor Jesus Cristo. Citei aqui alguns irmãos, citei Augusto, citei Bianca, que se converteram
não sei, não me lembro quem é que falou de Jesus para eles. Quem foi que falou? Hein, Augusto? Quem foi? Tony. Tá certo. Tony foi um instrumento. Tony é tio do José Pegorim. Acertei? Isso mesmo, né? Alguém foi usado por Deus para trazer Augusto a Jesus. Olha aqui para o meu querido presbítero Reneu. Um outro presbítero aqui da Igreja Betânia o levou a Cristo, Cláudio Bettini. Foi isso, Reneu? De maneira insistente. Não que o Reneu fosse muito teimoso, qualquer coisa assim, mas foi um processo longo, né, Reneu? Evangelizou, cuidou, tratou. Alguém falou de Jesus para a Mônica, minha esposa, foi a Meise. Meise, na sua adolescência, foi outro dia, não faz tanto tempo assim. Numa conversa de escola, lá no Centro Educacional de Niterói, não sei de onde a Meise tirou essa conversa, ela estava falando sobre escatologia, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a volta de Jesus. E a Mônica, eram da mesma sala, da mesma turma, ouviu, se interessou. E a Meise fez mais do que se limitar àquele comentário. Meise insistiu, trouxe a Mônica para a igreja várias vezes, deu carona muitas vezes. E é claro que eu tenho que me emocionar duas vezes. Primeiro, porque Deus levou à conversão a Mônica. Segundo, porque não só isso, me concedeu como esposa. Obrigado mesmo, muito obrigado. Eu sou eternamente grato a você por esse duplo benefício. Mas, enfim, meus irmãos queridos, não há nada que nos devesse afastar dessa solene obrigação nossa em Cristo, desse abençoadíssimo privilégio, você ser instrumento de Deus para a conversão pessoal. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra, mas ele usa a você e a mim. A conexão comunitária. O que significa isso? É dizer, puxa, mas vocês colocaram na missão da igreja um negócio que a gente não consegue entender. Significa dizer o seguinte: esse é um mundo super individualista, de famílias fragmentadas, de gente que sofre da solidão numa cidade grande, populosa como a nossa. Esforço nosso missionário cristão é levar pessoas a Jesus, de modo que se reconciliem com Deus. E nesse processo de reconciliação com Deus por meio de Jesus, encontrem-se também, façam a paz com os seus semelhantes, com sua casa, com sua família, com seus vizinhos, sejam bênção, não andem soltos. Encontrem-se na própria comunidade, não sejamos uma igreja de gente desconectada, de gente que vive as suas lutas sem poderem partilhar uns com os outros das suas cargas e dos seus fardos. Nosso esforço na conexão comunitária tem esse sentido, de modo que toda a igreja esteja conectada uns aos outros. Também tem o seguinte: nós não queremos nos desconectar do mundo a quem queremos servir, por Jesus, segundo a sua chamada e a nossa vocação. Avançando um pouco mais, a misericórdia e a justiça. Nosso trabalho tem a ver com a evangelização, com a propagação das boas novas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, texto que a gente precisa guardar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é parte fundamental da nossa missão, mas também servir, abençoar, traduzir o amor com que Deus nos amou em Cristo na forma do amor ao próximo. Então, misericórdia, que são essas ações de socorro, aquela que Jesus ilustrou na parábola do bom samaritano, é parte, sim, absolutamente essencial da nossa missão como crentes. Os mais vulneráveis. E Deus nos colocou aqui de maneira estratégica numa região que é interface entre mundos completamente diferentes. Sobre o que já temos falado aqui algumas vezes.
muitas oportunidades de servir, de abençoar, de exercer misericórdia, de trabalhar a favor da justiça, de modo que as causas estruturais dos desajustes e das injustiças sejam trabalhadas, sejam tratadas, sejam mudadas de alguma forma. E a transformação cultural em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Está aí a missão sobre a qual, pela graça de Deus, durante alguns domingos próximos, nós vamos falar muitas vezes, se Deus assim o permitir. Então, somos uma igreja que ama Jesus, a Jesus Cristo, centrada em sua palavra, movida pelo poder do seu evangelho, visando 4 coisas que são a essência da nossa chamada missionária: conversão pessoal, reconciliação do homem com Deus, conexão comunitária. Não somos uma igreja de crentes soltos, salvos, porém desligados do corpo. Misericórdia e justiça, transformação cultural em nossa cidade, no Brasil e no mundo. Muito se teria para falar, isso fica para outra hora, sobre, por exemplo, a transformação cultural. Não queremos aqui viver a ingenuidade de entender que a igreja vai mudar o mundo, a vida, e vai implantar a nova utopia aqui nesse lugar, nessa cidade. Esse tipo de ufanismo não pertence à nossa visão teológica. Ao mesmo tempo, um tipo de pessimismo absurdo, que entende que nada há por fazer, não é parte da nossa visão teológica. Quero apenas, para encerrar, ler alguns versos aqui da Palavra de Deus com vocês, e a gente conclui essa nossa meditação nessa manhã. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20, textos muito conhecidos, tenho certeza de todos vocês. Mateus capítulo 28, 19 e 20, a respeito desse nosso foco na conversão pessoal. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, lembrar todos os dias, na vida da nossa querida Betânia, que trabalhamos para a glória de Deus, visando a conversão pessoal. Homens, mulheres, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, gente com quem você vai se encontrar durante esse ano, alvos do seu amor, do seu trabalho de misericórdia e justiça, mas, sobretudo, alvos do seu trabalho evangelístico, sabendo que não existe maior demonstração de amor, partindo dos cristãos, do que levar alguém a Jesus, a conversão, a reconciliação com Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Jesus tem o tom de um mandamento. Não é para você e para mim uma opção, um mandamento. A respeito e a propósito da conexão comunitária. Nós somos um corpo. Leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. 1 Coríntios 10, 17. Entre tantos outros textos que a gente poderia ler e citar. O texto diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Sobre misericórdia e justiça, muitos textos a serem considerados. Sugiro aqui que você leia depois, com calma, Mateus capítulo 25, do verso 31 em diante. Jesus fazendo a distinção
no dia final, entre cristãos e não cristãos, entre salvos e não salvos. E ele tratou do fruto, da demonstração da justiça, nos termos do que você tem nesse capítulo que acabei de citar. A propósito da transformação cultural, que tem que se equilibrar entre uma visão romântica, poética, ufanista, não bíblica, de uma igreja que muda o mundo, muda a cultura do mundo, e uma visão pessimista, de que não cabe nada à igreja. Como alguém já disse, um pastor, não cabe à igreja organizar o inferno, para eximir a igreja do papel de sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, depois Mateus capítulo 6, de verso 14 em diante. Jesus usando a imagem do sal, da terra e da luz do mundo. Que Deus, por sua misericórdia, por sua graça, inspire o seu coração, o meu coração, o nosso coração, no sentido de que esse seja um ano diferente na vida da nossa igreja. Quando entre os presbíteros nós discutimos essa formulação de missão, desdobrando aqui o aspecto da conversão pessoal, nós ficamos com uma discussão que tinha a ver com um número: alcançar e discipular novos convertidos, tendo como alvo preferencial a nossa cidade e as vizinhanças da nossa cidade. E eu tinha proposto originalmente que a gente colocasse alcançar milhares de novos convertidos. E essa foi a nossa discussão. Esse negócio parece um pouco exagerado demais. Então a gente fez uma conta, suprimimos aqui os milhares da nossa discussão por hora, mas fizemos uma conta. Nós somos aqui nessa igreja arrolados 1.800, mais ou menos 1.800 membros, dos quais cerca de 1.000 mensalmente frequentam a nossa comunidade. Alguns vêm só domingo de manhã, outros vêm domingo à noite, alguns vêm a cada 15 dias, fruto da nossa vida, da nossa agenda, mas ao final de um mês, a gente teve por aqui cerca de 1.000 pessoas circulando. Se cada um desses ganhar um para Jesus durante esse ano, serão milhares de novos convertidos, por meio da minha vida e da sua vida. Você acha um exagero? O que não é isso? Não é. O que eu não posso aceitar é que você, que Halderes, leve alguém a Jesus durante esse ano e eu não leve. Então, nesse sentido, se excluir o qualificativo dos novos aqui, são muitos, tem que ser muitos. Halderes levando alguém, eu levando alguém, Leonardo alguém, Túlio alguém, e assim toda a igreja, conduzindo alguém aos pés do Salvador, de modo que milhares de novos convertidos chacoalhem essa cidade e a tal transformação cultural aconteça a partir da mudança da sua vida pessoal, da minha vida, da vida de alguém que você terá levado a Jesus nesse novo ano, na experiência da nossa Betânia. E assim, sucessivamente. Que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, inspire o nosso coração de maneira especial nesse ano. Amém, meus irmãos? Temos aqui, para essa oração, um motivo muito especial de gratidão. Aliás, vários motivos. No último dia do ano, a gente pôde agradecer, e tanta gente veio aqui à frente com gratidão no seu coração. No meio do culto, a irmã Magali me disse de um motivo especial de gratidão, é que a sua netinha, Olívia, sofreu um acidente que poderia ser sério, de consequências muito graves, dramáticas, e Deus a poupou de uma situação muito pior. Caiu, uma queda séria, mas a Olívia está bem, pela graça de Deus, e por isso nós vamos agradecer. Não mencionei aqui o irmão Chagas e a Lenira, eles passaram um aperto, um sufoco. Chagas precisou passar por um procedimento semelhante ao que o Vande, nosso querido, passou no último dia 28, segunda-feira. Vande está bem e está pronto para voltar pela graça de Deus em breve. Aqui é o nosso convívio. Cadê? O Vande está aí? Vande? Ah, o Chagas. Chagas eu vi aqui. Ele já participou até da oferta. Chagas e Helenira já estão por aqui. O Vande aqui não está ainda hoje. Gente amada, vamos então orar, encerrando esse momento.
Senhor, te damos graças por esse livramento tão especial na vida da família da irmã Magali. Senhor, sustentou com seus anjos a vida preciosíssima da Olívia. Te rogamos que essa bênção que a alcançou seja reflexo da sua eleição, da sua chamada para a vida eterna. Que o Senhor faça grande e maravilhosa obra por meio da vida da Olívia, na sua vida, de toda a sua casa. Obrigado pelo irmão Chagas, porque o Senhor também o recuperou, está de volta conosco. Obrigado pelo Vande, nosso querido, porque também o Senhor o abençoou nesses dias, em particular, toda a sua casa, tanta coisa para te louvar e te agradecer. Agora, ó nosso Deus, diante de ti também estão esses pedidos, pleitos, súplicas, que representam tantas coisas, que demandam uma intervenção milagrosa do Senhor. Opera assim, conforme o teu conselho, a tua vontade, o teu poder e a tua misericórdia entre nós. Nós te damos graças e muitos louvores, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai eterno e todo-poderoso, e as consolações incomparáveis, virtuosas, e o poder do Espírito Santo, estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, amém.